Boa noite. Muito feliz de estar aqui com os irmãos na Atitude Zona Sul. Eu sou o pastor Jobert, pastor da Atitude Caxias. Já estive aqui com os amados algumas vezes, no templo antigo, mais vezes. Mas é uma enorme alegria estar sempre aqui, porque amo esses pastores, O pastor Alfredo, a Rafa, o pastor Vinícius, a pastora Dani, E eu tenho acompanhado tudo que vocês têm vivido aqui, e a gente consegue ver o quanto Deus tem abençoado essa casa, O quantos milagres vocês estão vivendo. E eu sei que é só o início, porque Deus ainda tem muito mais a fazer aqui. Amém? Hoje eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Hoje é início da série O Favor de Deus. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Você pode fazer um investimento na minha vida de 1 minuto? Eu estou trabalhando agora a questão do meu YouTube. Eu estou colocando todas as mensagens nesses 4 anos que eu venho pregando na Atitude Caxias. Eu venho colocando lá no meu YouTube e tenho compartilhado. Então, se você puder se inscrever no meu canal, porque eu preciso chegar a 1000 pessoas me seguindo lá, inscritas lá, para que eu possa fazer lives. Eu quero, a partir do ano que vem, fazer um devocional diário. Então, eu estou investindo nessa área. Se você puder, PR Jobert curtir lá no YouTube, você vai abençoar demais a minha vida. Eu estou chegando lá. Eu creio que daqui a pouco a gente vai chegar a 1000 e a gente vai poder fazer as lives aí para a glória de Jesus. Amém? Mas eu preciso compartilhar algo com vocês. Já que estamos na série O Favor de Deus, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você está preparado para as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida? Você está preparado? É interessante a gente falar sobre esse assunto e é muito importante porque nós sabemos e conhecemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que Deus tem poder para fazer, que Ele quer fazer, que Ele é Pai, como o pastor Alfredo bem disse aqui. E todo pai, ele quer que os seus filhos tenham o melhor. Amém, gente? Então, nós sabemos que Deus quer fazer e que Deus pode fazer. Agora, nós precisamos entender essa noite que Ele quer fazer e Ele pode fazer. Mas será que estamos preparados para receber o que Ele tem para cada um de nós? É por isso que eu quero convidar vocês hoje a abrir a Bíblia. Em Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E eu quero pensar com vocês sobre o tema preparado para as bênçãos? Preparado para as bênçãos? Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos na noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém.
Queridos, essa história é uma história muito conhecida e nós a conhecemos como a pesca maravilhosa, como a história da pesca maravilhosa. E qual é o contexto aqui? Jesus está perto do lago de Genezaré. E Jesus está ali ensinando o povo, e todas as vezes que Jesus estava ensinando, a gente sabe que uma multidão chegava para poder ouvir os seus ensinos. E não foi diferente nesse momento, a multidão o comprimia ao ponto dele estar quase na água e não está conseguindo enxergar todo o povo. Então ele avista 2 barcos que estavam parados ali e ele decide entrar em um dos barcos. Ele entra no barco que era de Simão, que é Pedro, e ele pede para Simão empurrar ele, para que ele pudesse conseguir enxergar todo o povo, para que ele comunicasse as coisas do Evangelho, sobre o reino de Deus. E é interessante que ele prega a palavra, ele ensina o povo, e depois ele chega para Pedro, para Simão, e fala assim, olha, você vai pegar as redes e vai jogar agora no lugar mais fundo que tem aqui, nas águas mais profundas. E Pedro já tinha passado a noite inteira tentando pescar, tinha tido uma pesca frustrada, não conseguiu pegar os peixes em que ele precisava pegar. E ele fala, Senhor, mas nós já fizemos isso a noite toda. Mas é porque o Senhor está falando, porque és tu quem está falando, agora eu vou lá e vou fazer. Diz o texto que quando Pedro joga junto com seus amigos, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, quando eles jogam as redes, sabe o que acontece? Tanto peixe eles pegam, que agora eles estão passando por uma dificuldade, porque os barcos estão quase afundando. Ele precisa chamar os seus amigos, ele precisa chamar as pessoas que estão com os barcos próximos para ajudá-los, porque as redes estavam até se rasgando de tanto peixe. Pedro, Simão Pedro e todas aquelas pessoas que estavam ali, eles ficaram perplexos com aquela situação. Eles falam, como é que pode isso? E aí Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo, olha, afaste de mim, porque eu sou um pecador e o Senhor é realmente aquele que diz que é. Ele fica perplexo com aquilo que ele vive. Mas esse texto, queridos, ele nos dá alguns ensinos importantes acerca das bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Porque eu fico imaginando essa cena, a cena deles pegando todos aqueles peixes, aquela rede se rasgando, depois de viver uma frustração enorme na noite anterior, agora ele vive um grande milagre. Mas Jesus diz algo para Pedro que mexe muito comigo. Jesus falou, olha, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Jesus chama Pedro para fazer parte do seu ministério. Diz a Bíblia que Pedro larga as redes e começa a seguir Jesus. Depois de uma noite frustrada, queridos, Pedro recebe uma das maiores bênçãos da sua vida. Depois de uma noite de escassez, uma noite em que ele não viveu nada daquilo que ele esperava, agora as bênçãos são abundantes na vida dele. Aquilo que antes para ele poderia ser uma dor de cabeça, agora é uma dor de cabeça positiva. Por quê? Porque ele está quase afundando os barcos, porque a bênção do Senhor chegou sobre a vida dele. E aqui, queridos, a gente tem alguns ensinamentos importantes, porque hoje nós precisamos responder uma pergunta. Nós estamos de fato preparados para as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida? Nós precisamos fazer uma análise importante hoje, sabe por quê? Porque se a gente não estiver preparado para receber o que Deus tem para a gente, aquilo que antes seria bênção pode se tornar uma maldição. Aquilo que antes poderia ser algo positivo para a gente, se a gente não estiver preparado, pode ser algo ruim e pode fazer com que o nosso futuro positivo no Senhor poderoso seja comprometido. E é por isso que nós precisamos responder essa pergunta: nós estamos preparados para as bênçãos do Senhor? Quando estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor? É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Primeiro, quando o que já temos está à disposição do Senhor. Quando nós estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor? Quando aquilo que já temos já está à disposição do Senhor. Porque o verso 3, olha o que o verso 3 diz para a gente.
O verso 3 diz: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus, queridos, ele está na praia ensinando o povo. Só que chega um momento em que o povo acaba comprimindo ele precisa se afastar do povo. E aí ele avista esses dois barcos, ele entra num dos barcos, o barco de Pedro, e pede para que Pedro pudesse afastar ele, para ele poder continuar ensinando o povo. E é interessante que o povo está ali ouvindo os ensinamentos dele, e a gente sabe o quanto Jesus era poderoso e quanto de conteúdo Jesus tinha para compartilhar com aquele povo. Mas olha que coisa interessante, ele precisou de um barco para isso. O barco foi instrumento para que Jesus pudesse alcançar aqueles corações que estavam ali sedentos de ouvir algo vindo da parte dele. Então Jesus precisou do barco. Só que é interessante, queridos, que o barco de Pedro, ele tinha acabado de ser um instrumento de frustração para Pedro. Porque ele ficou a noite toda se matando, tentando pegar os peixes, ele não pegou nada. Ou seja, aquilo que era antes um instrumento de frustração, agora é um instrumento usado por Jesus para alcançar muitos corações, para mudar a vida de muita gente, para fazer com que as pessoas entendessem de fato quem Jesus era e o plano que ele tinha para mudar a vida e a história daquele povo. Eu fico imaginando, queridos, o Pedro olhando Jesus pegando aquele barco, ele falando assim, ué, o que ele vai fazer com esse barco? E aí Jesus chama ele, vem cá, me ajuda, me empurra aqui que eu quero falar com esse povo. Eu fico imaginando se Pedro olhasse para aquela cena e dissesse assim, Jesus, é meu barco. Por que você está usando meu barco sem me pedir? Jesus, olha, esse barco, ele é meu, eu já não peguei nada hoje, está difícil a situação, eu já não estou bem hoje, eu já estou vivendo um momento de frustração aqui, eu já estou meio chateado com isso, agora você vai pegar meu barco? Por quê? Eu fico imaginando se Pedro começasse a indagar Jesus por conta daquele instrumento do trabalho dele, aquele instrumento que pertencia a ele. Já pensou se Pedro fala, Jesus, você quer usar o que é meu agora? Você vai ter que pagar por isso. Imagina, se Pedro fosse ousado a esse ponto. Talvez você pense assim, pastor, é loucura o que você está falando. Será que Pedro teria coragem de falar isso com Jesus? Olha, Pedro, eu não sei. Pedro, de verdade, eu não sei. Mas sabe qual é a verdade? É que muitos de nós estamos fazendo isso com Jesus. A verdade é que muitos de nós fazemos exatamente isso com Jesus. Por quê? Porque tudo o que temos pertence a Jesus, amém? Só que qual o problema hoje? É que muitas vezes aquilo que Jesus já nos entregou, quando Ele nos pede, a gente não entrega para Ele de verdade. Quer ver um exemplo? Você tem uma casa muito boa que Jesus te deu, você orou tanto por essa casa, você pediu tanto a Deus por essa casa você comprou por um milagre, e hoje Jesus está pedindo essa sua casa para ser um lugar que o reino de Deus vai ser expandido, um lugar onde vai ter pregação do evangelho, um lugar onde as pessoas vão entrar e vão ser impactadas com a glória de Deus. Jesus já te pediu esse espaço, mas você está fazendo o quê? Você já disse não para ele. Por que não pode ter uma célula na sua casa? Por que a sua casa não se transforma num porto seguro dos casais que estão querendo se separar? Por que a sua casa não tem uma célula kids onde você vai cuidar das crianças e essas crianças que você vai cuidar, elas não vão se perder. Por quê? Porque você foi um instrumento de Deus e aquilo que Deus já te entregou serve para ser usado por Ele para alcançar muitas crianças e famílias naquele lugar. A gente só está preparado para as bênçãos do Senhor de verdade quando aquilo que nós já temos já pertence a Ele. Já pertence a Ele. Queridos, tudo que temos é do Senhor. A nossa vida é dEle. Ou você acha que nasceu por acaso? Tem muita gente que vive nesse mundo hoje perambulando para lá e para cá, achando que foi um acidente. Ah, pastor, não, eu fui um acidente porque meus pais não se preveniram na época. Você não é um acidente. Deus sonhou com você. Deus tem planos para a sua vida. Deus está planejando um futuro maravilhoso para você e vai usar a sua vida para fazer com que pessoas tenham também um futuro maravilhoso nele. Tudo que temos é dele. É tudo dele.
Agora, a grande questão, queridos, é que Jesus tem pedido algumas coisas para as pessoas aqui. Só que quando Jesus pede, a pessoa fala, olha, eu não sei se é o tempo. Jesus está te chamando, dizendo, olha, larga essas redes. Você agora não é mais pescador de peixe, você agora é pescador de homens. Vem viver aquilo que eu te chamei para você viver. Aí tem gente que fala assim, não, primeiro eu preciso bater as metas do meu trabalho. Quem te deu esse trabalho? Quem te deu esse trabalho? Ah, não, agora eu não posso, porque eu preciso trocar de carro. E eu quero agora um carro importado, eu quero um carro mais caro, e eu preciso trabalhar um pouco mais. Então, depois que eu trocar de carro, aí eu largo as redes e começo a te seguir, Jesus. Tem gente que fica esperando, dando desculpa para um monte de coisa. Quando eu casar, aí eu largo as redes e começo a te seguir. Jesus está dizendo, ei, você precisa entender que tudo que você tem fui eu que te dei. E eu quero te usar com tudo isso que eu te dei. Tudo que você tem, meu amado, minha amada, é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, que façam tudo para a glória de Deus. Mas o problema é que a gente fica postergando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, porque aquilo que temos, a gente fica retendo e a gente não coloca à disposição do Senhor. Pedro colocou o barco estava à disposição do Senhor. Por conta disso, sabe o que aconteceu? Uma pesca maravilhosa. Aquilo que antes era instrumento de frustração para ele, agora é um instrumento de bênção sem medida sobre a vida dele. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Talvez você chegou aqui com um grande instrumento de frustração. Eu não sei o que é, mas esse instrumento de frustração, Deus pode mudar hoje para um grande instrumento de bênção sobre a sua vida. Coloque nas mãos dele. É o que? A sua empresa que você precisa colocar nas mãos dele? É a sua família? É a sua poupança? É o que é? Você sabe o que é. Você sabe. E Deus te trouxe aqui para dizer, você só pode ser mais abençoado quando você entender que o que você já tem é meu, eu te dei, e eu preciso ser o gestor daquilo que eu te dei. Eu lembro que teve um dia desse, eu fui visitar uma célula, e aí eu liguei para o líder antes. Eu não costumo fazer isso não, que eu gosto de chegar na célula, porque às vezes quando eu falo que eu vou antes, na célula o líder passa mal, ele toma remédio, ele desmaia, ele fala que fulano passou mal, ele passa a célula para alguém na hora. É um desespero quando o pastor vai visitar a célula, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu não estou avisando que eu estou indo, eu só aviso quando eu estou chegando. Eu falo assim, ó, falta 1 minuto para eu chegar na tua casa. Aí, não tem para onde correr. Aí um dia desse eu cheguei para um líder e falei assim, olha, eu estou chegando aqui na sua casa agora. Aí ele falou assim, pastor, me espera na porta de casa aí, que eu não cheguei ainda não, eu estou na rua. Eu falei, ué, mas está faltando 5 minutos para a célula começar, você está na rua? Eu fiz uma brincadeira com ele, né, mas chamando a atenção dele. Ele falou, ué, o que aconteceu? Aconteceu algum problema? Eu achei que tivesse acontecido algum problema. Ele falou, não, pastor, sabe o que é? É porque me falaram que tem uma moça que ela está precisando muito de carona, e eu vim na casa dela buscar ela, mas só que ela pediu para tomar banho. E eu estou aqui na porta da casa dela esperando ela. E aí, quando ele chegou com a senhora, eu fui entender a história. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa de Nova Iguaçu conhecia essa senhora, e essa senhora estava com câncer. Ela está com câncer terminal, assim. Os médicos já falaram, ó, não tem cura e ela vai morrer. Aí o que acontece? Falaram para ele, ligaram para lá, não sei, ligaram para uma pessoa que conhece ele, e falaram, ó, tem essa senhora, você não consegue ir na casa dela buscar ela para ela participar da sua célula, não? O que esse rapaz faz? Ele é motorista de transporte escolar. Então ele tem uma vanzinha que ele busca as crianças e leva para a escola. Então assim, ele teve que buscar essa moça, ligaram para ele pedindo para ele fazer, ele com o maior carinho foi buscar a senhora. Essa senhora, ela usa cadeira de rodas, então assim, ela tem muita dificuldade para se locomover. Então, para ela tomar banho, demora muito. Ele ficou muito tempo aguardando ela tomar banho, ela aparecer para ele poder pegar ela no colo, botar no carro, fechar a cadeira dela, botar a cadeira dela no carro e levá-la para a cela. E aí, quando ela chegou na cela, eu percebi que ela era muito debilitada, e ele com maior atenção com ela, botou uma cadeira, botou travesseiro para ela, maior carinho. Eu estou olhando aquela cena.
Daqui a pouco ela começou a falar na célula que ela tinha um câncer, que ela ia morrer, mas ela estava buscando a Deus, ela queria viver tudo o que ela não viveu com Jesus. E aí o rapaz fez a célula, no final fez apelo, ela entregou a vida a Jesus. Ela falou, eu quero esse Jesus. Aí sabe o que aconteceu agora? Eu estou olhando essa semana lá a lista de batismos, por quê? Porque domingo agora nós vamos ter batismo na nossa igreja. O primeiro nome do batismo é o dela. Só que aí, olha o que acontece. A família dessa senhora, a família está tão impactada com o carinho que essa família está dando para ela, que a família inteira está indo lá para a igreja agora, foram no culto. Eu acho que, não sei, um parente dela lá entregou a vida a Jesus domingo e falou que no próximo batismo ele já vai estar, mas domingo vai estar toda a família lá para vê-la batizar. Assim, um movimento de fé, de milagre acontecendo poderoso. Por quê? Porque um homem pegou o seu instrumento de trabalho, uma van, e ele pegou essa van, entregou para Jesus e falou, Senhor, faça o que Tu queres, que seja para a Tua glória, que seja para a Tua honra, e que através dessa van muitas pessoas possam ser alcançadas. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Esse, Alfredo, está preparado para receber mais bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que ele já tem está à disposição do Senhor. Esse está apto para receber o favor de Deus sobre a sua vida, porque aquilo que ele já tem, já está à disposição do Senhor. Ah, pastor, mas é pouco. Tem muita gente colocando o pouco que tem muita gente que tem muito e não está colocando nada. E Deus está falando aqui essa noite conosco, amém? Quem está preparado é aquele que está realmente colocando tudo à disposição do Senhor. Eu estou aqui com o Dalton hoje. O Dalton é um empresário, tem restaurante. É interessante que o Dalton, ele antes não queria saber de Jesus. Ele tem 8 meses de convertido, está aqui comigo. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele tem uma rede social da empresa dele, que tem muitos seguidores, né? Tem bastante seguidores. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pregando na rede social do negócio dele. Ele já mandou, quantos funcionários por Vida Vitoriosa? 8 funcionários por Vida Vitoriosa. 8 funcionários. Toda vez que tem Vida Vitoriosa, ele pega uns 3, 4, junta assim, vocês vão para Vida Vitoriosa. E manda todo mundo para Vida Vitoriosa. Incrível. Aí ele está pregando, ele pega a rede social da empresa e ele começou a pregar, ele faz devocional, e ele faz... Gente, que coisa linda. Aí às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas isso é complicado, ficar misturando as coisas. Querido, o diabo mistura tudo. O diabo mistura tudo. Você acha que o diabo está preocupado com mistura? Você acha que o diabo está preocupado? Você chega hoje na universidade federal, universidade pública, está tudo misturado. É um ambiente totalmente inóspito. Você chega lá, meu amigo, não preciso nem falar, né? Preciso não, né? Vamos avançar, né? O diabo mistura tudo, aí quer dizer que nós somos cartas vivas. Nós somos atalaias, nós somos chamados pelo Senhor para mudar a realidade. Nós somos os sentinelas de Deus para poder deixar o povo num porto seguro. Aí quer dizer que a gente não pode misturar. Ei, tudo é para a glória de Deus. Convém que Ele cresça e que a gente diminua. É para a glória dEle. Se você não tem esse pensamento, infelizmente, você não está preparado para receber as bênçãos do Senhor. Mas hoje é dia de mudança de mente aqui, amém? Hoje é dia de renovação de mente, para que a gente entenda que tudo que temos é do nosso Senhor. E cada vez mais que entregamos as nossas coisas para Ele, mais bênçãos Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Mas em segundo lugar, quando nós estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor, quando tivermos convicção de que Jesus é a fonte de bênçãos. Queridos, a gente só está preparado para receber as bênçãos do Senhor quando a gente tiver um entendimento de algo muito importante. Quando a gente entender, quando a gente tiver a convicção de que Jesus, Ele é a fonte de bênçãos. Ele é a fonte de bênçãos. Parece óbvio, né? Mas não é. Muitas vezes as pessoas estão achando, muita gente está achando, que as bênçãos virão por uma indicação. Ah, pastor, quando eu for indicado, olha, deixa eu te falar, você pode até ser indicado, mas foi Jesus que mandou te indicar. Jesus é a fonte de bênçãos.
Tem muita gente que se corrompe, que faz um movimento aqui, outro ali, achando que vai se dar bem pelas suas próprias mãos. Ou tem gente que fica bajulando outras pessoas, fazendo movimentos intencionais para ser abençoado por mãos humanas. E você não vai ser, porque Jesus, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Jesus! Nós precisamos confiar nele. Ele é que é a fonte de tudo. Por quê, pastor? Versos 4 e 5. Os versos 4 e 5 vão dizer: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos na noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Queridos, o Pedro aqui, ele é incisivo, ele fala: olha, nós nos esforçamos, mas se o senhor está dizendo que eu preciso fazer desse jeito, eu vou fazer, sabe por quê? Porque é o Senhor quem está falando. Era como se ele dissesse: olha, eu fiz a minha parte, eu sou especialista nisso, mas quando eu falo contigo, quando eu falo com o Senhor é especialista de tudo, o Senhor é toda a fonte, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe muito além daquilo que eu sei. Eu, comparado com o Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo. A fonte aqui, queridos, não era a experiência de Pedro, mas era Cristo. Nós só estaremos preparados para receber as bênçãos quando a gente estiver convicto de verdade de que tudo vem de Jesus. Sabe o que é interessante? Vocês já perceberam que quando é do homem, às vezes demora? Lembram de José? José ficou dependendo do copeiro, ficou quanto tempo agarrado? José ficou lá, ó, não esquece de mim não, cara. Deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar lá, você não esquece de mim. O copeiro nem lembrou dele. Mas um dia Deus deu um sonho, e aí através desse sonho, Deus colocou nos corações, Deus lembrou e a coisa aconteceu. Por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. A gente só vai estar preparado para receber as bênçãos dEle quando a gente entender que tudo vem dEle. Agora, uma coisa muito importante. Logicamente que as bênçãos vão vir dEle quando nós estivermos conectados com Ele. Infelizmente, tem muita gente que não tem conexão nenhuma com Jesus e acha que vai ser abençoado por Ele o tempo todo. Você só está preparado para receber o que tem pedido quando você estiver conectado com a videira verdadeira. Não adianta querer se alimentar de um monte de coisa desse mundo. O que você precisa é o pão que desceu do céu. O que vai te alimentar de verdade é o pão que desceu do céu. Não adianta você achar que pode beber diversas taças que você vai se saciar. Não vai. Você só vai se saciar quando você beber da água da fonte da vida. Eu lembro um dia desses, eu fui fazer um noivado. Me convidaram para fazer um noivado domingo. E domingo quebra o pastor, né? Porque aquela correria, mas eu falei, um casal precioso demais. E eu fui fazer esse noivado. Quando eu cheguei no noivado, gente, pensa no noivado que parecia um casamento. E um noivado bonito, cheio de gente bonita. Eu falei, rapaz, se eles estão investindo assim no noivado, imagina o casamento. Eu vou querer fazer esse casamento, hein? Comeu o salgadinho bom aqui. Falei, negócio bonito, cara. Aí cheguei para fazer o noivado. Aí é interessante que o casal pediu para várias pessoas que eram marcantes na vida deles, dar um testemunho, falar alguma coisa, falar uma palavra. Aí vai lá o primeiro e fala, olha, eu declaro sobre a vida de vocês casa própria, eu declaro sobre a vida de vocês um carro confortável para vocês viajarem, eu declaro sobre a vida de vocês muito dinheiro para vocês comprarem as roupas que vocês querem. E todo mundo foi falando, e todo mundo vinha nessa linha de coisas materiais, que vocês façam viagens maravilhosas, que vocês possam ver os golfinhos quando vocês forem fazer passeios de barco, e todo mundo falando um monte de coisa, tudo isso é muito bom. Eu fiquei maravilhado, falei, rapaz, se eles viverem tudo isso, eles vão estar no Éden. Não é em Duque de Caxias, é em Éden, é no Éden. E aí o pessoal falando coisas maravilhosas, só que aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a mexer comigo. Eu falei, não, Espírito Santo, não posso.
eu não posso ir contra aquilo que eles estão falando. E todo mundo falando, não, vocês vão ser maravilhosos, vocês vão morar não sei aonde e tal. E eu estou olhando aquilo, daqui a pouco, queria convidar o pastor Jobas para vir dar uma palavra. Aí eu falei, não, Espírito Santo, deixa eu falar que não, o Espírito Santo me sacudindo. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou impactado com a beleza desse noivado. Eu estou impactado com a beleza desse casal. Casal lindo demais, casal novo, um futuro lindo pela frente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso que foi falado aqui é maravilhoso. Todo mundo quer viver isso. Todo mundo quer ter carro, todo mundo quer ter casa, todo mundo quer ter terreno na região dos lagos, todo mundo quer ter dólar, todo mundo quer ter tudo isso. Tudo isso é maravilhoso e não é pecado ter isso. Tenha isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, casal, olhem para mim. Aí eles ficaram me olhando assim. Falei, casal, vocês podem ter tudo isso, mas se vocês não tiverem Jesus, vocês serão miseráveis. Vocês podem viajar para Dubai, vocês podem andar com golfinho, vocês podem ver baleia jubarte, vocês podem comer camarão, vocês podem comer picanha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês não tiverem Jesus, vocês são miseráveis. Vocês são miseráveis. Eu conheço casal que faz tudo isso, volta dessa viagem ou querendo se suicidar, ou querendo se separar. Sabe por quê? Porque existe uma sede que só Jesus mata na nossa vida. Existe uma fome que o único que nos alimenta é Jesus. Existe uma alegria que a gente pode estar vivendo algo desafiador na vida, talvez uma doença, talvez um luto, talvez uma dificuldade financeira, mas a gente dorme 8 horas por dia, fica em paz porque Jesus está na nossa vida. Se vocês tiverem Jesus, vocês têm tudo. Se vocês não tiverem Jesus, vocês não têm nada. O que vocês precisam de verdade é de Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. E o casal ficou doido comigo. Eu não sei nem se eu faço mais esse casamento. Eu vou orar para que eu faça, que eu amo muito aquela família. Mas a gente precisa entender, gente, que tudo isso é importante, os bens materiais são importantes. É muito bom você ter uma reservinha, ter um dinheirinho, você ter uma condição de comprar algo legal para o seu filho, isso é muito bom. Mas não adianta nada você comprar um monte de presente para o seu filho, se o principal presente não está entrando na sua casa, que é Jesus. Ele é o principal presente. Ele é tudo que temos, Ele é a fonte inesgotável de prazer, de alegria, de tudo que a gente precisa para viver nesse mundo. Jesus! Jesus! E a gente só está preparado para receber as bênçãos se a gente entender que Ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo que precisamos. Amém? Mas para finalizar, quando estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor? Terceiro, quando estivermos conscientes dos riscos por trás de uma bênção. O verso 7 vai dizer para a gente algo muito importante. Vai dizer, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. O texto vai dizer para a gente que eles pegam tanto peixe, que eles agora estão correndo o risco de afundar os barcos. As bênçãos do Senhor vieram de uma forma sobre a vida deles, que agora eles estão correndo risco, cara. Eles estão correndo risco. E quando eu leio isso, sabe o que mexe comigo? Sabe o que chama a minha atenção? É que às vezes a gente não está preparado para receber algumas coisas do Senhor. Porque se a gente recebe, o nosso tempo começa a afundar. Se a gente recebe, às vezes, algumas bênçãos do Senhor, a nossa espiritualidade começa a afundar. Eu conheço gente que antes de prosperar, olha, estava bem na sua espiritualidade, lia a Bíblia, orava, tomava um cafezinho com a sua família fazendo devocional. Mas agora o Senhor deu mais uma empresa para essa pessoa. Sabe o que acontece? A pessoa não tem nem mais tempo para tomar café com a família. E aí a espiritualidade dele não tem mais tempo devocional, não é mais o sacerdote do lar, não tem mais tempo com os filhos, com a mulher, não tem mais nada. A espiritualidade dele e o sacerdócio dele começaram a afundar.
Eu conheço gente que agora, sabe o que acontece? Recebeu tantas bênçãos do Senhor que a humildade começou a afundar. Começa a achar que tudo é o seu dinheiro, que tudo é aquilo que ele tem, e agora não é mais importante o que ele é, não. Agora o que ele tem vale muito mais, porque ele só senta em mesas porque ele tem, porque agora ele só vai a reuniões porque ele tem, e agora ele só vai para restaurantes porque ele tem. Ele não mais é, agora ele tem. E aí sabe o que acontece? A humildade agora começou a afundar. É um perigo para muita gente, as bênçãos. Tem muita gente que porque foi muito abençoado, agora a submissão à liderança começou a afundar. Agora já não houve mais ninguém. Ah, quem é o pastor? O pastor não sabe de nada não, só conhece igreja. Essa área aqui quem conhece sou eu. Tem muita gente que foi muito abençoado, a vontade de trabalhar para Jesus começou a afundar. Eu conheço gente que prosperou tanto que agora só quer saber de usufruir da prosperidade. É errado você usufruir da sua prosperidade? Não é. Você conseguiu comprar um barquinho para você passear com sua família? Maravilhoso. Aí agora, quer dizer que você não serve mais na técnica por isso? Você não serve mais no louvor por causa disso? Você não vai mais para o mutirão de pintura da igreja porque agora você tem casa de praia? Que é isso, gente? Quem está vivendo isso demonstra para Deus que não está preparado para as bênçãos. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para quê? Para que você possa mudar essa postura. Porque Deus quer fazer muito além na sua vida. Deus quer que você tenha para você transbordar. Deus quer te entregar algumas coisas para você fazer com que pessoas vivam o que você está vivendo. Nunca para na gente, nunca vai parar na gente. Deus sempre vai te entregar algo com propósito. Sempre. A sua vida já é um propósito definido por Deus, muito bem definido. Nada vai parar em você. Eu morava em Realengo. E era um desafio para mim ir para Caxias todos os dias. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma casa em Caxias. Eu fiquei 3 meses procurando uma casa em Caxias. E as pessoas falavam para eu ir no melhor bairro de Caxias. Vai no melhor bairro, pastor. Tem umas casas maravilhosas lá. Eu chegava lá e Deus falava, não é aqui. Aí eu ia num apartamento maravilhoso. Não é aqui. Aí eu ia para outro, não é aqui. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu comecei a entender que tinha um propósito de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Deus me colocou no bairro onde todo mundo dizia, nunca vai para lá. Sabe onde eu moro hoje? Num dos bairros mais conhecidos do Brasil. Jardim Gramacho. Conhecido como o bairro do lixão. Deus me colocou nesse bairro. Um bairro onde as pessoas olham para si e falam assim, a gente não serve para nada. Um bairro onde as pessoas não têm perspectiva de um futuro brilhante no Senhor. Um bairro onde a miséria toma conta de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Existe propósito em tudo que Deus faz, sabe por quê? Porque quando eu olho para aquele lugar, a gente consegue ver o pecado tomando conta de tudo. Mas eu cheguei naquele lugar e eu fico com as palavras do apóstolo Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu sei que Deus vai fazer uma obra poderosa naquele lugar. Cheguei naquele lugar, todo mundo só falava mal, né? Você tem que ver a casa que Deus me deu lá. Ô gente, Deus me deu uma casa incrível lá. Uma área de churrasqueira, piscina e tal, uma casa bonita pra caramba, 3 quartos, uma casa maravilhosa. Aí, as pessoas, cara, a gente nunca nem tinha visto essa casa aqui. Eu falei, o Senhor guardou pra mim. Só que agora eu entendi uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam, pastor, cuidado, porque as pessoas não podem entrar tanto na sua casa. Eu falo, queridos, essa casa não é minha, essa casa é de Jesus, e agora tudo está acontecendo lá, pós-vida é lá, almoço com os líderes é lá, jantar com os supervisores é lá, e a gente coloca as pessoas na mesa, trata os casais, ajuda as pessoas.
aquele lugar ter se transformado num centro de preparação de obreiros que vão ser enviados para impactar Jardim Gramacho, Duque de Caxias, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Eu creio nisso. Porque eu entendi que se aquilo que está nas minhas mãos eu derramar sobre os outros, eu estou preparado para receber mais bênçãos do Senhor. É questão de inteligência. É questão de você ter uma visão de falar: rapaz, eu não retenho mais nada na minha vida. Se depender de mim, eu vou ser usado por Deus para que o favor dele alcance a muitos. Deus está te chamando para isso essa noite. Seja um canal do fluir de Deus, seja um canal do favor de Deus. Deus está te chamando para algo muito maior do que você está vivendo hoje. Que tal você decidir hoje viver tudo isso de verdade?